Deus não é o seu ídolo. Esse estudo é um chamado para mudar o padrão de relacionamento que você tem com Deus. Nós queremos mostrar para você porque você pode estar adorando a ídolos ainda hoje, mesmo não se dobrando a estátuas. Como disse João Calvino, o coração do homem é uma eterna fábrica de ídolos. Fica com a gente que eu tenho certeza que esse estudo vai mexer com você. Deus abençoe e bora lá pro estudo? Seja bem-vindo, meu parceiro Wilber. Bora lá para esse estudo incrível. Vamos mexer com essa galera hoje? Bora, mais um estudo, né? Esse estudo é uma adaptação de um livro, que é um livro bem legal, de um pastor que é brasileiro, mas está na França, o Alexandre Milhoranza. A gente pegou vários conceitos, vários insights legais desse livro, tá? E a gente trouxe para vocês e colocou também a nossa visão, né? Só lembrando, quem está chegando agora no canal, por favor, se inscreva, dá um like, tá? Isso ajuda bastante. Eu tenho certeza que esse material vai edificar a sua vida. Eu estava caçando aqui para tentar mostrar para vocês, mas eu não sei onde eu coloquei o livro. Tem tanto livro, se eu virar a câmera, que você vai ter tanto livro na minha mesa que não dá. Então, irmãos, vamos mostrar que nós precisamos mudar o nosso padrão de relacionamento com o Criador. Esse estudo é uma adaptação de um livro que nós lemos do Alexandre Miglioranza, do mesmo título, Deus não é seu ídolo. Então não queira fazer de Deus o seu ídolo. Max, eu não faço de Deus meu ídolo. Vamos mostrar que muitas vezes nós fizemos, talvez ainda façamos hoje, mas nosso chamado hoje é para que você mude o padrão de relacionamento com o Criador. Veja só, os ídolos do passado só mudaram de nome, já falamos isso algumas vezes em alguns estudos, e eu quero te mostrar uma tabelinha lá na frente, o porquê nós ainda adoramos alguns ídolos do passado, tá bom? O Deus do dinheiro, o Deus Mamon, nós temos aí, tá traduzido em doutrina da prosperidade, doutrina do coach, tem coach dentro das igrejas, tomar cuidado com isso, que isso é uma grande desgraça. Nós vamos mostrar para você o PNL traduzido em religiões antigas, de antigos povos, está sendo retraduzido e transmitido de uma forma conceitual diferente para os nossos dias. Nós vamos mostrar o Deus da fertilidade, Deus da promiscuidade, prostituição e tantas outras coisas. Então fica pra gente que esse estudo tá maduro, eu tenho certeza que vai mexer com você. Ó, você tá gostando do nosso conteúdo, chegou por aqui? Se inscreve aqui no nosso canal no YouTube, abençoa a gente também. Nós sabemos que mais de 30 mil pessoas nos ouvem todos os meses, mas somente 17 mil delas são inscritas. Então, ó, se inscreve aqui embaixo. Max, eu gostaria de fazer cursos gratuitos, estudos bíblicos, papocomdeus.com.br/links, você vai ver uma diversidade de conteúdos nossos, tá? Tudo nesse /links aí, você tem tudo lá. Eu quero ir direto para curso, papocomdeus.com.br/cursos. Eu quero baixar esses e-books que tá incrível. Aliás, deixa eu mostrar para você, ó. Esse e-book aqui, ó, é incrível. Eu preciso que você faça download dele para você estudar ele melhor. Nós vamos mostrar que essa estátua caindo, quebrada, né, de barro, mostrando que os deuses do homem são deuses fictícios. Nós vamos mostrar muitas coisas. Esse e-book está incrível e eu tenho certeza. Olha, esse quadro aqui é na nossa tabela da faculdade da Unicesumar. Nós fizemos ela na aula de aconselhamento cristão com o professor Eugênio Anunciação. Nós fazemos bacharel de teologia pela Unicesumar e também pela Way House Church. Nós fazemos 2 bacharéis e eu quero deixar essa cosmovisão com vocês e a ideia central. Então, ó, não deixa de baixar esses conteúdos que estão incríveis. Você vai poder pegar aqui embaixo no papocomdeus.com.br/estudos, você vai ter esse conteúdo lá gratuito, ok? Tendo dado os devidos anúncios, bora começar esse estudo para a gente edificar a vida de vocês. E eu quero começar por aqui. A Bíblia sempre foi clara em proibir a idolatria. Em Êxodo 23:4, Deus vai dizer para não ter outros deuses diante de mim e não faça imagem de escultura, nem semelhante a algo que está em cima do céu, anjos, qualquer coisa que você queira fazer, ok? Nem embaixo da terra, nem nas águas, em lugar nenhum. Levíticos 19:4 também vai dizer isso, ou seja, a Bíblia proíbe a idolatria, mostrando que fomos criados por um Deus, somente Ele é soberano sobre toda a criação. Sendo assim, não existe outros deuses além de Deus. O seu segundo mandamento nas tábuas da lei é: não terás para ti outros deuses diante de mim. Não há nada que façamos
que possa surpreender a Deus, a ponto de que ele mesmo se sinta no dever de realizar algo a nosso favor. E é aqui que começa o nosso estudo, ok? Muitas vezes a gente acha que se a gente fizer alguma coisa para Deus, Deus não nos vai dar algo em troca. E você vai falar, eu não faço isso. Eu vou te mostrar que muitas vezes nós já fizemos. Então a tentativa de manipular a vontade de Deus por meio de qualquer religioso é considerada idolatria. Deus é soberano, ele é transcendente e não se deixa manipular. A gente pode ver isso também, Hilber, lá na estátua do bezerro de ouro de Gênesis 32. A imagem do bezerro de ouro feito por Arão, na verdade, representava um Deus de fora dos judeus, mas sim a vontade de trazer a imanência de Deus, o grande eu sou. Então, eles não entendiam a transcendência de Deus e, portanto, eles queriam a representação visível de um Deus. Com isso, nós notamos que o ser humano sempre tenta, de uma forma objetiva e visível, construir um Deus, para que um Deus que ele conheça, tá? Ou que ele deseje de certa forma. Então nós fazemos um Deus alinhado com os nossos desejos e propósitos, mas o Deus criador não funciona desse jeito. Ô Hilber, o que eu quis dizer aqui nesse parágrafo é exatamente assim: existe a imanência e a transcendência. A imanência é o ato de Deus disse lá na matéria na teologia sistemática, na matéria de bibliologia, na teologia de teontologia, né, o ser de Deus. A imanência é o ato de Deus se relacionar com o seu povo. E a transcendência é o ato de Deus, é algo que transcende a nós. A sua onisciência, a sua onipotência, a sua onipresença são atributos, por exemplo, transcendentes de Deus. Diferente do amor, diferente da compaixão, da misericórdia, que são imanências. Nós sentimos, nós trabalhamos, nós vemos tudo isso, esses atributos de Deus. Ô Hilber, então parece que quando o povo faz um bezerro de ouro, eles estão diminuindo Deus a um objeto, algo que eles conheciam no Egito Antigo, e eles limitam o Deus transcendente para um Deus imanente somente, né? Um Deus que se relaciona ali, mesmo com a figura do bezerro de ouro. O que você acha isso, Hilber? Faz mais uma analogia para a gente lá do Egito. Exatamente. O que ocorre, como você leu no parágrafo, né? Aquele Deus ali não era um Deus egípcio. Eles construíram um bezerro de ouro porque era a imagem cultural que eles tinham. Os povos antigos, eles tinham ali um chamado rio cultural. Quem vai falar muito isso é John Walton. O que é um rio cultural? É meio que uma forma de pensar igual, tá? Então, eles vão usar as mesmas imagens, eles vão usar as mesmas figuras. Exemplo, você percebe que tem serpentes na religião cananeia. Você percebe que tem serpente lá no Éden, no Gênesis. Por quê? Porque eles estão dentro desse rio cultural. Então, dito isso, eles usam essa imagem desse bezerro justamente para colocar a imagem do Deus que eles não conseguem enxergar, do Deus transcendente, de uma forma emanente, uma forma que eles consigam ver esse Deus. Só que o que ocorre? Deus ele fala para não fazer isso, porque todo ídolo ele é do tamanho daquele que o criou. Então você estaria diminuindo Deus, colocando Deus no tamanho daquele escultor. E Deus fala que ele não é isso, ele é soberano. Ele é o criador dos céus e da terra. Então, se eu diminuir ele através de uma imagem, ele vai ficar menor do que aquele que o fez. E ele fala que isso não se deva fazer. Então, Marcos, a gente percebe justamente essa relação. E quando Deus ele é imanente, é porque ele quer ser, é porque ele quer se mostrar ao homem, porque ele quer se relacionar com o homem. Ele sendo transcendente, ele quer ter essa relação com o homem, então ele se torna imanente. O Deus de Israel, o nosso Deus, o Deus invisível, são esses dois fatores. Ele se mostra ao homem no mesmo tempo que ele é transcendente. Maravilha. E eu quero trazer você para essa notinha aqui, ó, esse quadrozinho aqui, ó. Quando o ser humano adora um Deus qualquer, eles exprimem um desejo oculto do seu próprio coração. Falamos aqui de Calvino, acho que é a segunda instituta de Calvino, inclusive, ele diz exatamente isso, que o coração do homem é uma eterna fábrica de ídolos, ok? Então, cuidado com o seu coração, ele é enganoso, não faça aquilo que deseja o seu coração, mas aquilo que a palavra de Deus, através da sua consciência, vai te guiar. Um Deus a imagem e semelhança. Em outras palavras, o ser humano se torna semelhante àquilo que ele adora, foi o que o Wilber disse, pois o suposto Deus adorado é fruto da sua consciência, uma vez que isso cai em seu coração, então ele terá um comportamento das suas atitudes idólatras. Em outras palavras, o ser humano crê em um Deus porque deseja alcançar uma felicidade. E a idolatria, Hilber, tem menos a ver com a atitude de alguém diante de uma estátua do que com sua condição existencial.
Então é bem forte isso. Muitas pessoas acreditam que idolatria é se dobrar as imagens, porque traz isso só da Igreja Católica, que a Igreja Católica é um espelho, por exemplo, daquela idolatria que existia no passado, das antigas religiões, mas não é isso. Tem muito menos a ver com se dobrar a uma estátua, vamos dizer assim, do que com a sua condição existencial, e a condição existencial é que nós devemos ser e servir a vocação ao qual nós fomos chamados, que é sermos servos de Cristo e uma família de muitos filhos, e nós temos uma condição de prazer, nós queremos sentir prazer, desejamos, é o hedonismo do nosso século, nós vamos mostrar isso na cosmovisão mais adiante. Fica ligado que nós vamos denunciar alguns movimentos que estão entrando dentro da igreja, e você precisa blindar a sua igreja desse tipo de coisa, ok? Religião como forma de controle. O filósofo Sócrates grego, ele disse que a tentativa de uso de deuses na religião para impor à sociedade escravidão política e moral era a pior escravidão social. De certa forma, Sócrates não está errado, mas ele generalizou e acabou trazendo isso para dentro do cristianismo também, tá? Então nós temos que ter cuidado com esse moralismo religioso, porque ele é uma forma de tentar controlar o comportamento da sociedade. Isso nós estamos falando a respeito de algumas igrejas que tentam impor o controle sobre os seus membros de uma forma, vamos dizer assim, religiosa, e isso também pode se tornar um ídolo, vamos dizer assim, tá? Então vamos lá, os homens criam ídolos ao longo dos séculos. Então vamos lá. Ao longo da história, a humanidade criou ídolos sobre os quais ela projetou as suas vontades e desejos. Em última análise, os deuses pagãos eram escravos da vontade humana, da mesma forma que as religiões pagãs também possuíam muitos ritos para controlar e manipular a vontade de seus deuses. Esse é um dos motivos pelos quais o clima de medo e de insegurança era constante entre as pessoas das religiões, porque o humor do divino podia ser controlado somente pelos sacerdotes. Então, Wilber, parece que antigamente as pessoas faziam rituais, né, ao deus da fertilidade, ao deus da lavoura, ao deus da chuva, ao deus do sol, e as populações, né, as civilizações, eles tinham um pouco de medo disso. Porque veja só, se o sacerdote podia fazer um sacrifício para manipular a vontade dos deuses a seu favor ou não, então isso era algo medonho, né? Porque aquela pessoa piedosa podia sofrer por conta disso também, né, Hilber? Então, parece que a forma de controle dos deuses, os falsos deuses antigos, era através de oferenda dos sacerdotes. Concorda com isso? Sim, exatamente. Eu tento manipular a Deus, né? Eu faço com que Deus fique feliz comigo por meio do meu sacrifício, por meio da minha ação litúrgica, e através disso Deus ele me abençoa. Então eu faço um sacrifício para comprar a Deus. E é interessante que em outros relatos do dilúvio, nas culturas ali próximas, tem um relato que os deuses mandam o dilúvio para acabar com os homens, porque os homens estavam agindo de maneira que não agradava os deuses, fazendo muito barulho. Então, os deuses vão e dão o dilúvio. E o que acontece? A partir dessa história, aquela região do Oriente Próximo passou a adotar uma outra prática. Não vamos perturbar os deuses, porque senão eles vão mandar um dilúvio. Então, a gente sacrifica para eles ficarem alegres e não julgar a gente. Então, era sempre uma troca de favor nessa relação. Com o Deus de Israel é diferente, porque o Deus do Antigo Testamento ele já fala, eu sou soberano. Eu vou fazer as coisas independente do que vocês querem fazer. Então, pessoal, olha só. O povo, na verdade, eles estavam no Egito 400 anos, vendo sacrifícios a ídolos, talvez até sacrificando alguns ídolos do próprio Egito. E quando eles saem do Egito, eles querem manipular a Deus, e eles não conseguem manipular a Deus. Porque o Deus deles é um Deus imutável. Deus não se deixa manipular pelo homem. Então começa a entrar uma relação entre o povo que sai ali do Egito com Deus, uma relação de atrito. Você vê que Deus fala para Moisés, desce Moisés, que o povo, eu acabei de despojar o povo, eles já estão me traindo, estão criando um Deus, um bezerro de ouro. Eles queriam manipular os deuses, eles queriam algo que pudesse ser manipulado, mas Deus não se dobra a eles. Tanto que quando Deus chama o povo de novo perto do Sinai, sai trovões, o tempo fecha ali em cima do Sinai, o povo fala, sobe você, Moisés, a gente não vai subir, a gente tá com medo de Deus. Eles percebem que o Deus da Bíblia é um Deus que não dá para se manipular, entendeu? E aí o povo faz o que com Moisés, Hilber? O povo se rebela e fala, nós queremos voltar para o Egito, nós queremos voltar para lá, porque lá era mais fácil.
Lá nós tínhamos comida farta, tínhamos lavoura farta, ou seja, nós conseguíamos manipular os deuses lá, mas o Deus de Israel não se dobra àquele povo, e por isso aquele povo precisa passar ali no deserto 40 anos para Deus tratar o coração daquele povo idólatra. Aí voltando aqui para o estudo, isso vai falar... Max, deixa eu fazer um comentário rapidinho, que eu achei um Claro. verso interessante. Em Jeremias 7 vai falar assim, ó, assim diz o Senhor do Exército, o Deus de Israel, ajuntai seus holocaustos aos vossos sacrifícios e coma carne, porque o povo estava em pecado, mas estava sacrificando a Deus, achando que o ato somente de sacrifício iria fazer com que Deus aceitasse a condição do povo. E Jeremias escreve, o Senhor está falando, pega esse holocausto que vocês estão fazendo, sacrifício e coma carne, porque eu não estou aceitando o seu sacrifício, não aceito os seus jejuns, as suas orações sobem e vivem em cheiro ruim, porque vocês não estão fazendo a prática correta. E vocês não podem me manipular com essas coisas, porque eu sou soberano. Aí você vai falar assim, isso era para o povo de Israel, isso aí é para pessoas que são idólatras, e isso tem muito a ver com você e comigo. E nós vamos entrar nesse texto agora, tá bom? Deixa eu puxar para cá e você já vai entender. Olha só, como podemos então transformar o Deus da Bíblia em um ídolo? Todas as vezes que projetamos os nossos desejos e vontades sobre Deus, nós o transformamos sobre um ídolo. Não lance o seu desejo sobre Deus, irmãos, numa forma de barganha, porque você está transformando o seu Deus em um ídolo. Muitas vezes você está trazendo o Deus do dinheiro, da sua prosperidade, suas vontades como um ídolo. Olha só, veja em Lucas 9, 51 a 56, onde os discípulos queriam pedir para Deus descer fogo do céu sobre os habitantes de uma vila que não quis receber o Messias. Eles pensavam que atrairiam a atenção de Deus para suas próprias vontades. Jesus fala, não vai descer. Senhor, quer que oramos para o Senhor para descer fogo do céu sobre eles? Não é a vontade humana, mas é a vontade soberana de Deus. Então, cuidado, que as suas vontades não são a vontade de Deus. E é por isso que na oração do Pai Nosso nós desejamos que Deus faça, então, a sua vontade. Jesus também fala, Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas não que se faça a minha vontade, mas a vontade do Senhor. Então não transforme as suas vontades em um ídolo. Em Tiago 4:3, esse apóstolo diz que as nossas petições são apenas para o nosso próprio prazer. Se esperamos que Deus execute somente aquilo que desejamos, nós criamos uma imagem e semelhança. Ensinamentos equivocados do tipo, faça um voto financeiro com Deus, ok? E seja abençoado. É um bom exemplo para os nossos dias. Aqui em São Paulo, irmãos, quando a gente liga o rádio nas programações cristãs, diariamente a gente se depara com declarações do tipo, faça um voto financeiro para Deus e ele vai abrir uma porta de emprego, faça um voto para que Deus possa curar, para que Deus possa te dar um carro, uma casa. Então os líderes religiosos estão ensinando o povo a barganhar com Deus. Eles ensinam idolatria fazendo de Deus um ídolo com os seus votos financeiros. Aqui em São Paulo tem o voto da águia, o voto da mezuzá. O voto é tanta desgraça que eles colocam o povo de Deus que eles transformam o coração do homem no seu próprio ídolo. O que eles estão ensinando? O desejo do seu coração será suprido por um voto que você vai fazer com Deus. Geralmente um voto financeiro, porque eles precisam de prosperidade financeira. Esses canais precisam de prosperidade financeira, ok? Então cuidado, irmãos. Eu vou fazer uma campanha de 7 voltas de Canaã para ganhar não sei o quê. A campanha de não sei o que, isso é neopentecostalismo, isso é neo de novo, tá? Esse é um novo pentecostalismo que as igrejas pentecostais trouxeram para dentro. Vai dar uma olhada do que o Dr. Augusto Nicodemos fala sobre isso. Isso é uma idolatria, isso é uma kizumba gospel, né? Isso é uma catimba gospel que você está fazendo. Cuidado com esse tipo de movimento dentro das igrejas. Jesus não ensinou assim, os apóstolos não ensinaram assim. A Nova Jerusalém que desce do céu tem 12 fundamentos com o nome dos 12 apóstolos, significa que Deus está edificando uma cidade sobre doutrina apostólica. Você já sabe que a Jerusalém que desce do céu é a igreja de Cristo, é a noiva do Senhor, então Deus está fazendo da igreja se tornar um edifício, uma cidade ao qual ele vai habitar pela eternidade, porque você vê que ela desce adornada, preparada, ataviada, como uma noiva para o seu esposo. Então é uma noiva para o filho e uma morada para o pai. Apocalipse 21, você vai ler e vai entender que a noiva se torna esposa, que se torna uma cidade para Deus habitar. Você não vai habitar numa Nova Jerusalém, você será a Nova Jerusalém, onde Cristo vai utilizar de nós para governar o mundo inteiro. Então, por que eu estou pontuando isso? Porque os fundamentos da cidade têm 12 fundamentos. Deus está construindo uma cidade com 12 fundamentos, nome dos 12 apóstolos. Hilber, significa então que Deus está fazendo uma cidade fundamentada na doutrina apostólica. Os apóstolos não ensinaram a barganhar com Deus. Nós devemos então barganhar com Deus, Hilber?
Claro que não. E essas práticas que a igreja hoje em dia está fazendo de campanhas, de cruzadas para abrir portas, voto para abrir portas, jejua 15 dias, ora de manhã e tarde, que Deus vai abrir uma porta de emprego quando você acabar. Isso é uma barganha, isso eu estou tentando fazer Deus refém das minhas atitudes morais. Como se eu fizesse essas condições propostas, Deus ele tem a obrigação de abrir porta. Orações que eu costumava ver aqui em Angra, em igrejas pentecostais, é tipo assim: Deus, eu não aceito a condição que você me colocou. Como você vai falar desse jeito com Deus? Deus, eu não aceito a condição que você me colocou. Se ele é um Deus onipotente, onipresente, ele sabe de todas as coisas, como que você não aceita a vontade dele? Por quê? Porque você quer que ele faça as suas vontades. Então, toda vez que eu vejo isso, campanhas de 15 dias, 21 dias, de jejum para emprego, esses tipos de oração, de não aceite a condição que você está, fale com Deus. Se quiser ser incisivo com Deus, você seja. Fala assim: Deus, me tira dessa situação que você me colocou. Lembrando muito o que aconteceu no Éden, a condição caída do homem. Então, temos que ter muito cuidado, temos que voltar às escrituras. Como que a gente consegue acabar com esses movimentos? Entendendo o que o Marcos falou, a doutrina apostólica, o Antigo Testamento, como o Antigo e o Novo se conversam e se convergem na imagem de Cristo. Sem isso, a gente vai sendo levado por vento de doutrinas, como Paulo disse. Irmãos, o que liberta é o conhecimento da verdade. Não é só conhecimento, não, que você pode conhecer um monte de porcaria por aí, tá? Você pode pegar livro aqui, ó, me deram um livro aqui. Bom, eu não vou falar o nome, né? Que eu não posso acusar. Mas, assim, é a loucura da graça. É a graça exacerbada, é a graça... como Judas fala na carta de Judas, né? Ele diz o seguinte: eu temo que tenham feito da graça de Cristo uma graça dissimulada. É uma graça dissimulada. Eu deveria mostrar, né? A título de gente criar uma consciência cristã, mas a gente não está aqui para combater pessoas, mas combater ideias. Essa é uma ideia errada. Dr. Augusto Nicodemos, eu vi um vídeo essa semana, ele estava falando o seguinte: cuidado para ficar pedindo para Deus restitui. Tem até uma música aí do Praise aí que fala restitui, me dá de volta o que é meu. Cuidado pra você ficar pedindo para Deus aquilo que você merece, porque senão vai abrir a terra debaixo de você e você vai cair direto no lago de fogo, porque é isso que você merece. É isso que a tua natureza carnal, caída, merece. É isso que nós desejamos, mereceríamos do Senhor. Mas o Senhor, na sua infinita misericórdia e compaixão, ainda está transformando a gente e vai nos dar um corpo de glória para a gente não pecar mais, porque ele fala: vai chegar o dia que eu vou fazer separação do santo e profano. Aliás, Hilber, deixa um card para eles aqui, ó, separação do santo e profano. Que estudo incrível, né? Certa vez eu vi um apologeta pregando, um apologeta não, um teólogo pregando na internet: para que esse negócio de santo e profano, que vai separar santo e profano, não sei o quê, porque Deus morreu pelos seus pecados hoje, amanhã e para sempre. Olha, para ele nós já estamos separados entre o santo e profano, e Deus fala que vai fazer isso. Ele fala em Ezequiel, ele fala no Apocalipse, ele fala diversas vezes. O corpo que nós estamos hoje aprisionados é um corpo que deseja o pecado, ele quer o pecado, ele luta para o pecado, por isso nós precisamos fazer nosso espírito prevalecer. Então, falando como Augusto Nicodemos, cuidado de você ficar pedindo para Deus o que você merece, que é capaz de abrir o chão aí e você ser engolido direto para o inferno, para o lago de fogo. Nós mereceríamos somente a ira de Deus, mas Deus, pela sua infinita misericórdia através de Cristo, eternizou o seu amor num plano divino de salvação para resgatar a nossa alma, ok? Então nós somos gratos ao Senhor. O Senhor é meu pastor e de nada eu vou sentir falta, sabe? Por mais que me falte água, comida, dinheiro e tal, eu não vou sentir falta dessas coisas, porque o meu anseio, a minha alma está em Cristo, é nele que eu me compadeço, me completo, que o meu desejo está. Seu desejo deve ser pela eternidade em Deus, por aquilo que ele já fez por você. Torne-se aquilo que Deus já fez por você, né? Você precisa ter uma consciência, a vocação ao qual nós fomos chamados. Ó, fazendo um pausa aqui rapidinho, porque nós vamos entrar no último slide agora, eu vou compartilhar com você que já chegaram os mapas mentais, ó. Vou botar aqui embaixo o link, aqui embaixo tá o link, papocomdeus.com.br/mapas, as duas casas de Israel. Tem uma timeline que vai aqui de Abraão, ó, nós vamos levar até a Nova Jerusalém que desce do céu. Dentro dele tem 17 QR Codes, ó, QR Code, vários QR Code, vários estudos nossos. Então, além de a gente falar sobre as duas casas de Israel, você tem 17 estudos, com mais 17 e-books. Tem as duas casas de Israel, as 70 semanas de Daniel
e o Moed, que são os tempos determinados de Deus. Você vai entender por que toca-se trombetas no Apocalipse, porque é chegado o dia da expiação, então porque vem a festa dos tabernáculos, ou seja, a Nova Jerusalém que desce do céu. São 7 festas, Asmos, Páscoa, Primícias, Pentecostes, trombetas, expiação e tabernáculos. As 7 festas nós vamos falar nesse estudo aqui. Você vai entender os tempos das 70 semanas de Daniel, desde o decreto do rei Dário até o grande trono branco, a contagem das semanas e também a grande tribulação nesse e-book aqui maravilhoso. Também tem diversos QR Codes aqui para você se edificar, e as 2 casas de Israel que, tá incrível. Se você deseja nos abençoar, Max, mas por que tem que ficar comprando coisa de vocês? Não precisa comprar nada não. Se você é uma pessoa que você não reconhece o nosso trabalho, pega lá gratuito, mas isso a Bíblia chama de coração avarento, ok? Porque nós não cobramos nada do que a gente faz. 230 e-books gratuitos, papocomdeus.com.br, mais de 230 e-books gratuitos, mais de 17 cursos gratuitos. O Wilber agora está preparando a vida do apóstolo Paulo, está preparando um estudo. Tem 3 cursos novos que vão entrar, eu não vou lembrar agora de cabeça. Dá um trabalhão fazer isso aqui gratuito, tem um aplicativo de celular gratuito. A gente gasta quase R$4.500 por mês de material, plataformas, meu grupo VIP, 300 mil estudos bíblicos enviados pelo nosso robô de automação de inteligência artificial pelos e-mails, 30 mil pessoas aqui no YouTube, plataforma de surdos. Irmãos, tem muito. Só o StreamYard que nós estamos aqui, você já sabe que a gente gasta para ter tudo isso aqui funcionando, e a gente vende os e-books, a nossa revista, né, Hilber? Pega aí sua revista 2 aí, ó. A gente vende as revistas de estudo bíblico que nós ganhamos do irmão Juliano, da gráfica, da editora Base Publicações, ó, para você estudar a Bíblia de uma forma ilustrada e para você ser edificado. Então a gente vende para a gente poder fazer os nossos trabalhos funcionar. Não é referente à prosperidade, mas a gente já tem feito trabalho missionário. Fomos para o Nordeste, vamos de novo para o Nordeste, vamos para o Maranhão esse ano, queremos ir para Angola, Moçambique. Estamos fazendo trabalho missionário a cada 6 meses. E também vamos batizamos alguns internos, estamos na casa de recuperação, estamos fazendo vários trabalhos fora da internet. Então apoie o Papo com Deus, por favor, compre os nossos materiais, tem o book a partir de R$19. Eu vou deixar para você aqui embaixo, ó, papocomdeus.com.br/mapas. Você pode comprar esses mapas aqui, ou papocomdeus.com.br/revista. Você pode comprar essas revistas aqui. Max, eu queria coisa mais do Apocalipse, ó, papocomdeus.com.br/apocalipse. Também tem uns e-books lá do Apocalipse. E se você não tem condição, a gente entende. Então você pode acessar os nossos conteúdos gratuitos aqui no Barralink, ok? Eu fiz a pausa aqui no finalzinho desse vídeo só para fazer assim jabá e vou voltar agora para a última tela desse estudo aqui. Irmãos, a gente está fazendo bacharel em teologia, nós fazemos bacharel pela Unicesumar e o Wilber em teologia, e também eu estou fazendo bacharel em teologia pela Way House Church. E eu queria compartilhar esse gráfico aqui, né, que não é meu, então eu só copiei e coloquei. Essa é uma tabela da faculdade Unicesumar do nosso módulo de aconselhamento cristão do professor Eugênio Anunciação, ok? De 2023. O que ele vai mostrar? Ele vai mostrar cosmovisão e ideia central. Vamos explicar isso aqui melhor para você. Então, por exemplo, ó, deixa eu só mudar a cor aqui dessa minha setinha. Pronto, mudei. Então, no mundo antigo, 2500 a.C. a 500 depois de Cristo, na cosmovisão, ou seja, na visão geral, os deuses são a medida de todas as coisas. Então, para eles, os deuses eram a medida de todas as coisas, ok? A ideia central é que eles precisavam agradar os deuses, ok? Então, existia diversos deuses e os deuses era tudo para eles. Era, vamos dizer assim, a parte política era em volta dos deuses, a parte de viver, lavoura, prazer, tudo era em volta dos deuses. No mundo medieval, a cosmovisão era que o Deus cristão é a medida de todas as coisas. Então eles precisavam agradar o quem? O Deus cristão, não era todos os deuses. Agora eles entenderam que era o Deus cristão. Então era 500 depois de Cristo a 1500. No mundo moderno, que veio ali com... O Wilber vai falar agora sobre iluminismo e tal, tem até uma outra variação antes. 1500 a.C. a 2000 depois de Cristo, a cosmovisão é que a razão humana é a medida de todas as coisas. Precisamos fazer o que a razão humana nos diz. Então, assim, você vê que era os deuses, era a medida de todas as coisas, depois o Deus cristão era a medida de todas as coisas, agora não, agora é a razão humana, que entrou aí no iluminismo e tal. Então, eles precisam fazer o que a razão humana diz. Ô Wilber, parece que a razão humana é meio enganado se a gente não tiver um manual bíblico para a gente seguir a nossa vida. Como que foi esse período aí de 1500 a 2000? Como que foi isso? Quais movimentos que surgiram aí, fora o iluminismo, que trouxeram a razão humana como o princípio de todas as coisas?
Então, Max, a gente pega ali no mundo medieval, que faz essa transição ao mundo moderno, em 1500 a gente tem o que a gente chama de renascimento cultural, que é um renascimento a uma cultura greco-romana, mas essa cultura greco-romana sempre voltada ao homem. Então, dentro desse renascimento, em 1500, você vai ter ali o antropocentrismo surgindo, você vai ter ali na física com Galileu, Copérnico, surgindo movimentos sempre colocando o homem no centro das coisas, o homem no centro do universo, tanto na sociedade, como nas artes, como na ciência. Então começa com o Renascimento. E esse renascimento cultural, esse movimento, ele vai ter um fator muito importante para o iluminismo, porque através dele a corrente vai seguir, o fluxo vai seguir e vai desaguar lá no iluminismo, que é o quê? A busca pela razão. Que a sociedade ela vai progredir, ela vai chegar ao seu ápice cultural, seu ápice de civilização através da razão. Então, todo o método de conhecimento, toda a verdade conhecida, eu consigo acessar ela através da razão. Então, começa com o Renascimento, com o antropocentrismo, no século XV, e depois tem o ápice lá no Iluminismo, no século 18, com o homem em busca dessa razão, essa razão sendo como se fosse um ser divino que vai levar a humanidade a um progresso, a civilização à condição perfeita. Agora, no finalzinho, a ideia central é a cosmovisão do mundo hipermoderno. O mundo hipermoderno de 2000 para frente, ou seja, o que nós estamos vivendo agora, tá? É chamado de hipermodernismo. Os sentimentos humanos são a medida de todas as coisas. Então eu preciso fazer o que eu sinto. Olha, parece que a gente já tem um padrão aqui, né, Hilber? Porque eu vou na igreja e falo assim, eu senti que... Olha só, eu vi também o Dr. Nicodemos falando no vídeo da semana, ele dizia o seguinte: cristianismo, ser cristão é mesmo que você não sinta, mesmo que você esteja passando por tribulação, mesmo que suas orações não estejam sendo atendidas, mesmo que todas essas coisas aconteçam, você se permanecer fiel, né, e perseverante à vocação que você foi chamado. Isso é ser cristão. É não sentir, não entender, não saber, não ter respostas e se manter fiel. Então, parece que o sentimento de todas as coisas é a cosmovisão para nossa geração, e a ideia central para eles é: eu preciso fazer o que eu sinto. Não é difícil a gente chegar nas igrejas, e parece que as igrejas precisam criar entretenimento para manter as igrejas avivadas, né, o Wilber? Porque assim, eu ouvi uma palavra e agora me falhou o nome do reformador, ele diz: onde não há avivamento, é preciso produzir entretenimento. Onde não há avivamento, é preciso produzir entretenimento. Então as igrejas estão mais preocupadas hoje em criar entretenimento, coisas, atividades para as pessoas estarem entretidas, do que verdadeiramente discípulos avivados. Concorda com isso, que o sentimento humano agora são a medida de todas as coisas, Hilber? Sim, concordo. Eu acho que essa frase é de Billy Graham, mas eu não tenho certeza, tá? Tá. E outra coisa, é o que você falou, exatamente. E isso aí, esse sentimento sendo essa busca, ele vai interferir na nossa condição de verdade. Por quê? Porque a nossa condição de verdade vai estar relacionada àquilo que eu sinto. Se eu sinto bem, isso é verdade para mim. Isso é universal. Então eu vou fazer aquilo que eu me sinto bem. A coisa que eu faço que me sinto bem, ela pode ser benéfica ou maléfica ao meu corpo, ao meu ser. Mas eu vou fazer porque eu estou seguindo o meu sentimento. E ao seguir o meu sentimento, eu estou fazendo o que é verdade para mim. Então, o conceito moderno, ele mudou até a percepção da verdade. Muito bem. Olha só, eu quero deixar essa frase de Charles Spurgeon. Chegará um dia em que no lugar de pastores alimentando as ovelhas, haverá palhaços entretendo os bodes. Cara, isso é paulada. Na verdade, isso é parte de um documento que eu e o Wilber estamos escrevendo chamado Em Defesa da Fé. Nós temos visto alguns movimentos de heresia no meio da igreja, como doutrina de prosperidade, coach, piadas, stand-up nos púlpitos e também PNL. E eu e o Wilber, pastor Felipe Moraes e o irmão Gerson Lima de Montemor, começamos a escrever um documento chamado Em Defesa da Fé. Quem quiser depois, nós podemos disponibilizar isso somente no particular. Não sabemos se vamos gravar sobre isso ou se isso ficará simplesmente ao nosso cargo aqui para a gente trabalhar, né, um pensamento que nós temos aqui, tá? Vamos lá.
Gente, nós estamos no final desse estudo. Eu quero agora entrar aqui no finalzinho com você. Deus não se deixa mudar, mas Ele é quem transforma os homens. Eu quero que você leia isso aqui em casa. Vai mostrar que nós estamos numa geração de conflitos com um ser finito que somos nós, com um ser infinito que é Deus, e nós queremos uma relação com Deus de barganha. Isso é algo errado. João Calvino faz uma definição preciosa, dizendo que o coração do homem é uma perpétua fábrica de ídolos, e aqui eu já estou caminhando para o final aqui, ó. Então Deus faz questão de demolir os nossos corações, ou seja, demolir esses ídolos. Então eles são ideias equivocadas que nós construímos sobre Deus. A conclusão é que somos constantemente confrontados com os nossos desejos de tornar o lugar de Deus. Então nós tiramos o lugar de Deus e colocamos nossos desejos. Esse é o princípio da idolatria. A causa de quase todos os conflitos humanos está no fato de que queremos ser Deus para dominar o próximo. A história mostra a luta do homem em busca da sua supremacia e controle, e nós sabemos que só há um Deus sobre todos nós e devemos nos curvar à sua soberania, entender quem é o Criador e quem é o ser criado. Nós devemos reconhecer a nossa condição de vaso e deixar o oleiro nos moldar, porque o inverso disso será impossível. E, irmão, se Deus tiver que quebrar o vaso, você já ouviu isso? Isso é muito jargão pentecostal, né? Mas se Deus tiver que quebrar o vaso porque não tá legal, ele vai quebrar. Paulo achava que enxergava demais, então Deus teve que cegar Paulo. Paulo era um erudito, nasceu ali, cresceu com seus pais fariseus, zelosos da lei. Os pais dele deram a melhor escola de teologia da época para Paulo, só que ele não enxergava Cristo na sua teologia, e ele enxergava somente a visão farisaica, e não era de religiosidade, era de zelo à lei de Deus, que era eles precisavam observar e serem zelosos. Então Deus cega Paulo e faz Paulo depois enxergar novamente através de Ananias ali. Então o que a gente percebe é que Deus precisa às vezes cegar o homem. E se Deus tiver que quebrar o seu vaso, irmão, para te construir de novo, que então ele assim faça com as nossas vidas. Portanto, aquele que tem um relacionamento correto, aqui embaixo, ó. Portanto, aquele que tem um relacionamento correto com Deus viverá pela fidelidade de Deus. Por isso a palavra de Deus diz que o justo viverá pela fé. Está em Abacuque 10:38. E eu quero finalizar esse estudo agora com uma notinha aqui, porque eu falei assim que a gente traz para a gente falar assim, mas eu não faço campanha, eu não faço barganha, eu não faço um voto no altar com Deus, né? É sabido que nós somos o altar hoje, o altar já foi destruído, que era um antigo templo, nós somos o templo do Espírito Santo e a sua vida é o altar de sacrifício a Deus. Sacrifique suas vontades a Deus e o Senhor então vai receber, ok? Mas vamos lá, o Hilber, parece que os ídolos só trocaram de nomes, né? As imagens de escultura ainda existem, só que elas são compostas agora pelos nossos desejos. Antigamente a gente se curvava a uma imagem, hoje a gente se curva aos nossos desejos do nosso coração. Por isso que a gente fala que coach dentro das igrejas é uma desgraça, porque o desejo do homem é o dinheiro, é o âmbito ávido pelo dinheiro. Aí você traz isso para dentro da igreja e legaliza isso, você está multiplicando o desejo do coração de um homem, certo? Então vamos lá. Afrodite, eles faziam uma estátua ali de uma deusa, que estava até aqui no nosso slide 2, estátua de uma deusa com o seio de fora ali. Ela era o quê? A deusa da fertilidade, da promiscuidade, né? E aí o que acontece? Os desejos do nosso coração hoje, né? Promiscuidade, liberalidade nos relacionamentos sexuais, por exemplo, relacionamentos conjugais, sexo antes do casamento e tal. Então, assim, vamos dizer que a Afrodite, ela tá aí, ela era uma imagem, só que hoje ela tá no nosso coração. Mamon era o deus do dinheiro. O que a gente vê hoje, teologia da prosperidade, a gente vê coach, movimentos tentando transformar o homem mais próspero, né? Como, por exemplo, achar algo bom você e potencializar. Existe algo bom em você, vamos potencializar algo bom em você. Eu vejo um movimento de coach aí, cara, transformando homens esgotados em burnout, o quê? Porque faz o homem sempre projetar, você precisa melhores resultados e tal. A busca do cara sempre por algo superior. Quando você para e olha aquele empresário, depois de 10 anos, o cara tá esgotado, mentalmente, fisicamente, porque ele sempre procurou dobrar a sua meta, dobrando a sua meta e tal. Eles potencializam isso no coração do homem. Aí pega o Deus da prosperidade, que era Mamon, traz para dentro da igreja com uma outra roupagem, né? A gente vê também, por exemplo, Moloque era sacrifício de crianças, queimavam as crianças ali no altar. E a gente vê o quê? O aborto legalizado em vários países, o aumento do feminismo, né? Um movimento que tem desgraçado muitas vidas e já existem cristãos
que se dizem feministas. Então, Moloque era um deus, era uma imagem de escultura que eles queimavam as crianças. Hoje em dia, eles matavam crianças, né? Hoje em dia a gente mata crianças legalizando o aborto. Hilber, você pode citar aí, por exemplo, PNL para os nossos dias. Programação neurolinguística através de reprogramar a mente do homem e tal. O que isso pode se traduzir num deus antigo para a gente tentar trazer essa cosmovisão para o nosso dia? Então, é bem interessante essa da PNL. Fazendo uma busca rápida, quando você falou, né, para a gente fazer esse estudo, tem um deus grego chamado Hermes, e esse deus ele era o emissário dos deuses, ou seja, se alguém tivesse que comunicar algo ao ser humano, quem ia comunicar é o deus Hermes. E o deus Hermes, ele vem, a etimologia, a raiz dessa palavra, forma hermenêutica, que é o quê? A interpretação. Então, Hermes, que faz essa comunicação, ele interpreta o que os deuses falam aos seres humanos. Olha que legal. E dentro dessa cultura da hermenêutica, que é uma área legal, que a gente estuda, que a gente usa, surgiu essa busca incessante pelo conhecimento e surgiu uma corrente chamada hermetismo. E o que esse hermetismo ele vai fazer? Ele vai falar, ele tem algumas leis ali para seguir, ele vai falar muito sobre a mente. Ele vai falar muito sobre o poder da mente, sobre reprogramar a pessoa, para que a pessoa consiga acessar, através do conhecimento, através da interpretação, coisas transcendental, ou seja, chegar até Deus sobre isso. E tem uma lei dentro desse hermetismo que se chama a lei do mentalismo. Tudo é mente e o universo é mental. Então, o que essa doutrina ela faz? Ela fala, né, que através da mente, através do mentalismo, a gente consegue acessar o universo, a gente consegue acessar o transcendente e aí a gente desbloqueia o ser humano para que o ser humano consiga maior resultado, para que o ser humano consiga se chegar mais próximo da divindade. Isso é bem parecido com a PNL. O que é a PNL? Eu programo a mente da pessoa para que a pessoa me responda coisas importantes e essas coisas sejam relacionadas, no caso cristão, a Deus. Ou seja, eu faço uma programação na mente da pessoa para que essa pessoa se chegue, entre aspas, mais próximo de Deus. E isso vem justamente dessa cultura, desse hermetismo, dessas leis aonde tenta acessar Deus através da mente, fazer desbloqueios mentais para que essa pessoa responda melhor às coisas religiosas, responda melhor os ritos, responda melhor o que Deus está pedindo a essa pessoa. Então, os sacerdotes fazem essa programação, né? Ou faz com que a população siga essas leis. A primeira que eu li do mentalismo, que tudo é mente, o universo é mente. Então, a gente consegue acessar o todo através da nossa mente e através dessa programação. Muito bom. Então, assim, com isso, a gente quer finalizar o estudo dizendo para você que Deus não é o seu ídolo, irmãos. Esse estudo aqui é um chamado para você mudar o seu padrão de relacionamento com Deus. Não barganhe com Deus. Entenda a oração sacerdotal de Jesus, a oração central. Nós temos 3 vídeos de oração. Se o Uber conseguir deixar um card para vocês aqui, você tem que entender a soberania de Deus na oração, o agradecimento a Deus na oração, orar e interceder pelos seus irmãos. E óbvio que você pode orar e pedir as suas coisas a Deus, mas é o último dos pontos. Por isso que Tiago vai falar que vocês oram por coisas erradas. Nós devemos orar uns pelos outros, se fomos feitos para cuidar uns pelos outros. Nós precisamos, na verdade, mudar a nossa consciência de cristianismo, porque a consciência de cristianismo é um chamado para servir. Cristo, sendo Deus, não usurpou a glória de Deus, antes se esvaziou, servo, lavou os pés do discípulo e foi para a cruz. Ele nos serviu até na sua morte. Cristo nos serviu. E você aí, bonitão, quer ser pastor, quer ser consagrado a alguma coisa, não esquece que a vida do cristão é serviço. Muito pelo contrário, pastor não é um timbre ou um título de glória, mas é um título daquele que mais deveria servir. Os pastores dos nossos dias deveriam servir muito mais do que os irmãos, ok? Até mais do que aquela irmã ou aquele irmão que serve lá no estacionamento. Pastor precisa ter cheiro de ovelha. E cuidado que os ídolos do nosso coração são os desejos que nós criamos e não devemos trazer isso para o altar de adoração, ou seja, o dinheiro, o carro, a prosperidade, essas coisas que você deseja, não devem ser barganhadas com Deus. Lembre-se que os ídolos do passado só mudaram de nome, assim como Afrodite, Mamon, Moloque e tantos outros ídolos. O Wilber colocou aqui a religião hermetista, que veio de Hermes, né? O hermetismo, essa consciência, essa reprogramação,
potencializar algo de melhor no ser humano, que é isso que o PNL vai fazer, encontrar algo bom em você e te potencializar dizendo que você é bom. A Bíblia diz que você não presta, você é um miserável e desgraçado e que carece da misericórdia de Deus e que não tem nada bom em você, precisa morrer. Olha, não tem nada que dá para aproveitar em você. A Bíblia fala, morre hoje e ressuscita para Cristo. E sabe o que significa morrer? Não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim a partir de agora. Amém? Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Eu vou deixar aqui o link para você, ó, papocomdeus.com.br/estudos. Faz download desse e-book aqui, mais de 230 como esse. Tá gostando dos nossos vídeos? Se inscreve aqui no canal. Dá um like nesse vídeo, você tem grupo aí na sua igreja, escola, grupo familiar, pega esse link, manda para tua galera, vamos multiplicar a consciência. Queremos trazer novamente as pessoas à sã doutrina de Deus, como Paulo fala a Timóteo. Timóteo, observa a sã doutrina, porque assim você tende a salvar a sua vida e também aqueles que te seguem. Amém? Esse é o nosso desejo e eu espero você no próximo Papo com Deus. Amém. Deus abençoe você.